A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, uma série de 3 reportagens produzidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a situação do transporte público no Brasil. A repórter Jéssica Castro vai mostrar algumas dificuldades enfrentadas por quem depende desse tipo de transporte e como a Justiça tem atuado para garantir uma boa prestação dos serviços oferecidos. Depender de transporte público no Brasil hoje em dia não é nada fácil. Superlotação, desrespeito, falta de manutenção, baixa qualidade dos serviços prestados. Péssima qualidade, tá? Não cumpre horário, ônibus lotado. Nós não pega mais ônibus sentado, é toda a vida tumultuado, é passagem caríssima de péssima qualidade. E ao pagar uma passagem de ônibus, seja local ou interestadual, pegar um metrô ou um trem, é estabelecida uma relação de consumo, protegida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas têm o dever de bem cumprir e prestar esse serviço, porque, mais ou menos, a gente também não pode esquecer que isso é um contrato. Muito embora foi um contrato verbal fixado entre ali, o usuário do serviço público de transporte com a empresa, ela tem que pensar no itinerário, ela tem que pensar na velocidade da via para dar segurança a esse consumidor. Mas, apesar dos vários direitos e deveres estabelecidos em lei, na prática é bem diferente. As empresas de transporte interestadual, por exemplo, devem destinar 2 vagas em cada ônibus para passageiros idosos de baixa renda viajarem de graça. Mas a dona Eliana nunca conseguiu usar esse benefício. Não tem vaga. A gente nunca consegue, é muito difícil. Toda vez que chega já está preenchida. A gente fica constrangida, a gente não pode, né? A gente vai, quer viajar, não pode, tem que trabalhar para arrumar o dinheiro. Falta controle e fiscalização. Mas para tentar compensar as falhas da prestação do serviço e assegurar direitos que vêm sendo negados, a atuação do Judiciário é um amparo para os cidadãos. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com base no Estatuto do Idoso e em previsões constitucionais para anular a cobrança de taxas de embarque e pedágio de passageiros idosos. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e os ministros da primeira turma acataram as alegações do MPF. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que a gratuidade dos idosos atende ao dever social de ampará-los, assegurando a participação na sociedade, o bem-estar e a dignidade, direitos previstos na Constituição Federal. E os problemas não param por aí. Durante as fiscalizações da NTT no transporte público coletivo, as infrações mais recorrentes, elas dizem respeito a aspectos de conforto do veículo, assim como, eventualmente, alterações de itinerário, né, porque a empresa tem que cumprir um itinerário específico, são infrações que mais ocorrem durante as fiscalizações. Mas quando a fiscalização não funciona ou quando as multas aplicadas às empresas não surtem efeito, o Judiciário assegura os direitos da sociedade. Aquele trabalhador que utiliza todos os dias o transporte público, ele tem aquela boa fé, né, de que aquele transporte vai ser prestado de forma intermitente a fim de ele chegar ao seu posto de trabalho. Se em determinado dia ele está lá no ponto e o ônibus atrasa consideravelmente, ele vai sofrer uma lesão por conta disso na sua relação de trabalho, obviamente ele vai poder discutir isso. Não deixe que as coisas aconteçam assim ao léu, né?